Oi gente, eu sou a Lara Gay, sejam bem-vindos ao Útero e hoje eu vou falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Eu sei que a gente já tá em outubro, eu passei setembro inteiro falando no meu Instagram. Eu vou falar sobre Setembro Amarelo, eu vou gravar um vídeo falando sobre a prevenção do suicídio, Setembro Amarelo, Setembro Amarelo. Acabou que eu fiquei só no Instagram e não vim pro canal. Eu acredito que alguma coisa dentro de mim tava pulsando e tentando me boicotar pra falar sobre esse assunto, mas cá estou, mesmo que seja no início de outubro. Eu acredito que o suicídio é um assunto que a gente tem que falar sempre, independente do mês. E então, tudo bem falar em outubro, tudo bem falar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e vamos falar sempre sobre, porque embora muitas pessoas acham que é melhor a gente não falar sobre o suicídio porque a gente vai incentivar, não, isso é um mito. A verdade é que a gente precisa falar sobre, a gente tem que quebrar o tabu e a gente precisa falar sobre o suicídio, sobre as doenças mentais que geram esse sentimento dentro da gente, esse vazio dentro da gente que acaba levando ao suicídio. É preciso falar sobre, é preciso colocar pra fora. O Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio criada em 2015 pela CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e o ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu anotei pra falar direitinho pra vocês. E por que em setembro? Porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E por que a cor amarela? Em 1994, um jovem americano de 17 anos chamado Mike M. dirigia um Mustang 68 amarelo, que era o carro dele, e ele tirou a própria vida usando esse carro. Ele se matou, ele se suicidou. Então, a cor amarela do carro representa, enfim, esse movimento que os pais dele criaram. No enterro dele, eles distribuíram fitinhas amarelas representando a vida e em referência ao carro também. E por isso surgiu o amarelo do Setembro Amarelo. Além disso, o girassol, que é o símbolo do Setembro Amarelo, porque o girassol é uma flor que toda manhã ele busca o sol, porque é a forma, é a fonte de vida dele, é a luz, é o dia, é o sol. Então ele busca, como se fosse a busca pela vida. Então o girassol é o símbolo do Setembro Amarelo. Existe um grande tabu para se falar sobre suicídio e a gente precisa quebrar isso, porque 1 milhão de pessoas tiram a própria vida por ano, no mundo todo. Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Já no Brasil, 32 pessoas morrem por dia. Isso dá uma pessoa a 45 minutos. E o maior índice de suicídio é entre adolescentes e jovens adultos até 35 anos, e a maioria homens. E eu acredito que exista muito por causa do machismo, né, que a sociedade diz que o homem não pode chorar, que o homem não pode sentir. Então eu acredito que os homens vão guardando e acabam explodindo, extravasando de alguma forma, tirando a própria vida. As mulheres nesse ponto acabam falando mais sobre suas dores. Então a verdade é que a gente precisa falar sobre o assunto. Mais de 90% dos suicídios são associados a algum distúrbio mental, a alguma doença mental, como transtorno de ansiedade, como bipolaridade, dentre outras doenças, sendo que 60% é por causa de depressão. Eu tenho transtorno depressivo recorrente, eu fui diagnosticada com 23 anos, isso já tem mais de 10 anos, e há mais de 10 anos eu me trato. Só que eu já tinha sintomas de depressão desde criança, e naquela época não era muito falado, então acaba que as pessoas à sua volta não percebem muito. Hoje em dia tudo isso é muito falado, a gente fala o tempo inteiro, porque a depressão é a doença do século, né? É a doença mais falada e cada vez mais as pessoas são diagnosticadas. Além dos distúrbios mentais, existem gatilhos, né? Por exemplo, a morte de alguém muito próximo, alguma questão financeira, bullying. Existem várias questões que geram gatilhos para a pessoa se suicidar. E quem tem a depressão ou déficit ou distúrbios mentais dão alguns sinais no dia a dia de que estão passando por esse momento de dificuldade, estão tendo essa dor muito profunda e que muitas vezes a pessoa que se mata, ela não quer acabar com a própria vida. Na verdade, ela quer acabar com a dor que ela tá sentindo, que muitas vezes é uma dor muito forte, que nada para essa dor. A pessoa se sente inútil, a pessoa se sente um peso
peso para as outras pessoas, a pessoa acha que se ela não existir, as outras pessoas vão ser mais felizes, ela não vê propósito na vida. Tudo isso, inclusive, são frases muito constantes de quem tá com uma tendência suicida, quem tá em depressão, que eu não sirvo pra nada, eu sou um peso pra todo mundo, eu não quero existir, eu não aguento mais. E essas pessoas acabam dando alguns sinais que quem tá em volta, quem tá convivendo, pode começar a perceber, se estiver atento, que é o isolamento. A pessoa tende a não querer fazer mais nada, não sentir vontade de sair de casa, não querer fazer nem as coisas que dão prazer. Por exemplo, eu amo ir ao cinema, começa a negar convites ao cinema, começa a não querer fazer as coisas que te geram prazer no dia a dia, não quer mais trabalhar. Muitas vezes a pessoa não consegue levantar da cama, nem escova os dentes, não vai tomar banho, não faz nada. Simplesmente ela só quer dormir, fechar os olhos, esquecer que existe, esquecer que o mundo existe. A pessoa quer não existir. E a dor é tão grande que ela acaba tirando a vida para ela não existir mais e não sentir essa dor. As pessoas tendem a achar que quem tá com depressão ou quem tá passando por algum problema e diz, eu vou me matar, eu não aguento mais isso, não sei o que, as pessoas acham, não, se fosse matar já tinha se matado, não, imagina, não tá acontecendo nada, é frescura, quer chamar a atenção, não. A pessoa não quer chamar a atenção, ela na verdade está pedindo socorro, ela tá tentando de todas as formas colocar a dor dela para fora e ela não sabe como. A depressão é uma doença muito silenciosa e ela vai te calando, ela vai te deixando quieta, ela vai te deixando sozinha, porque as pessoas começam a achar que a pessoa passa a ser chata, passa não, essa pessoa tá muito deprimida, ela tá sempre triste, é pessimista, enfim. Se você se identificou com algum desses pontos que eu citei aqui e você sente que tem um vazio muito grande em você, que você precisa colocar pra fora de alguma forma e não consegue, não sabe como, mas se você tá vendo esse vídeo, já é um grande passo pra você entender que você precisa pedir uma ajuda. Procura alguém pra conversar, alguém próximo que você confie, procura um terapeuta, pede pra alguém te levar pra uma terapia, pra um psiquiatra ou alguma clínica, conversa com alguém, se abre. O mais importante é a gente falar. A gente acha que a gente vai estar incomodando os outros, mas na verdade é um pedido de ajuda. E se você que tá vendo esse vídeo conhece alguém que te remeteu tudo isso, cara, fulano, eu sinto que essa pessoa tá passando por isso, eu sinto que isso tá acontecendo, eu sinto que essa pessoa precisa de ajuda, estende a mão pra ela, seja ouvidos pra ela, fala pra ela, conversa comigo. Cara, você tá sentindo isso, aquilo, não sei o que, a vida tá difícil, né? Tá tão difícil, às vezes, sei lá. Quer que eu vá contigo? Eu posso ir contigo procurar uma terapia, eu posso ir contigo, se oferece pra ir junto, sabe? Se você convive com alguém, se você mora com alguém e você sente que essa pessoa tá pedindo esse socorro silencioso de alguma forma, fica atento com a casa em primeiro lugar, com remédios que estejam muito à vista, com a janela ou, enfim, de várias formas possíveis que você possa estar ajudando essa pessoa a não cometer o suicídio. Se for algum caso que você esteja identificando que seja muito grave, não deixa essa pessoa sozinha, não. Esteja com ela. Vamos estar juntos, vamos sair um pouco disso aqui, Vamos sair da internet, vamos pro olho no olho. Mostra que a gente está presente, vamos mostrar que a gente está aqui para a pessoa. Estejamos aqui de verdade, não só mostremos, vamos estar aqui para a pessoa. Vamos olhar no olho, vamos falar, vamos dar as mãos, vamos nos abraçar, vamos conversar, vamos estimular as pessoas a falarem sobre. Vamos bater um papo aqui sobre depressão? Vamos? O que você sentiu? O que você sente? Você toma remédio? Caraca, eu também. Eu, Lara, tomo remédio, eu tenho transtorno depressivo recorrente. Eu fui diagnosticada com 23 anos, depois de um gatilho que eu tive, e aí eu descobri que caraca, olha só, não foi só o gatilho que eu tive, que foi o relacionamento abusivo, que eu já contei aqui. Não foi só isso, gente. Não foi. Sabe o que eu descobri? Que é uma coisa química. Não é só o querer, não é nada disso, é uma coisa química. O meu corpo precisa de uma substância que falta nele, é genético. Muitas pessoas acham que, é coisa de maluco, não vou em psiquiatra não. Não, terapia, imagina, não preciso, eu tô ótima. Gente, não é coisa de maluco. É necessário. Muitas pessoas realmente têm essa falta no corpo, é uma substância, é químico e tudo bem você tomar remédio, tudo bem. Se vai te dar um impulso pra viver, tudo bem, sabe? Terapia não é pra quem é maluco não, terapia é pra todo mundo. Pra mim, pra você, pra todo mundo. Todo mundo tem que fazer terapia. Terapia nada mais é do que uma ajuda pro autoconhecimento.
E se a gente passa pelo autoconhecimento e a gente começa a entender as nossas fraquezas, a gente consegue entender também qual é a nossa força. A gente consegue entender também aonde a gente é forte. E a gente consegue entender que essa nossa força pode controlar aquela fraqueza, aquele lugar que a gente é frágil. Eu faço terapia há muito tempo, desde muito nova, e eu parei, voltei, e desde que eu descobri que eu tenho transtorno depressivo, eu comecei a ter um foco e um cuidado muito grande comigo, no autoconhecimento, no meu despertar espiritual. Eu começo a buscar ajuda de todas as formas possíveis. Eu falo mesmo quando eu tô mal, falo o que eu sinto, porque é necessário. A gente não pode se calar. E a gente não pode calar o outro. A gente tem que deixar o outro falar também. Eu queria muito falar sobre depressão nesse vídeo, porque eu sei que 60%, como eu falei no início do vídeo, dos suicídios são por causa de depressão, mas eu vou deixar esse tema para um próximo vídeo, que aí eu vou contar a minha experiência e dividir com vocês, que é o meu lugar de fala. E eu queria muito fechar esse vídeo dizendo para vocês que a minha depressão me levou à tentativa de suicídio. Inclusive eu não ia falar isso aqui, mas acabou me impulsionando, e eu acho que eu falar isso pode dar uma luz. Eu posso ser um girassol para alguém que tá assistindo isso. Eu busquei ajuda quando eu entendi que eu realmente estava doente, que eu estava precisando. Quando eu tentei tirar a minha vida, porque a dor era muito grande, eu respirei e eu falei: mãe, me ajuda, me leva numa terapia. E minha mãe me pegou pela minha mão e me levou. E eu lembro como se fosse hoje, eu sentada na sala de espera do consultório, deitada nela, sem me mover. Eu não me movia. Levantei, entrei na sala, eu tava assim, a cara inchada. Eu sinto que eu renasci desde que eu procurei ajuda, sabe? Não vou dizer que eu não tive recaídas, porque realmente é um lugar químico, é um lugar biológico, é um lugar, enfim. Eu talvez use termos errados aqui, mas tive recaídas sim, como todo mundo que passa pela doença, todo mundo que tem transtorno, todo mundo que tem tendência suicida, só que pelo meu autoconhecimento, hoje em dia eu já consigo identificar quando eu tenho gatilhos e eu começo a buscar as minhas formas de cura. E cada um vai achar a sua. Eu sou medicada e não só isso, eu também faço roda de mulheres, que é o Giro das Flores, que eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, que é da Bruna Savagé, minha grande amiga, alma irmã, e eu descobri muito da minha cura junto das mulheres. Eu descobri na meditação, eu descobri nos cristais, eu descobri na minha crença religiosa. Eu sou espírita e eu acho que cada um vai achar as suas formas de se curar, mas vamos buscar ajuda, vamos falar, gente, vamos falar. Você não tá sozinho, eu não tô sozinha, a gente tá aqui junto e a gente vai seguir junto. E você pode falar comigo, e você pode falar também com a CVV, que ela funciona 24 horas. É só você ligar 188, que vai ter sempre alguém ali disposto para conversar com você. E você pode procurar alguém da sua família, e você pode procurar ajuda médica. A gente tem que berrar pro mundo, a gente tem que falar com o mundo, a gente tem que colocar tudo que a gente sente, o vazio pra fora, pra gente poder se preencher de uma vida que talvez a gente não esteja entendendo, mas a gente vai entender, e a gente vai entendendo junto. Conversa aqui comigo, tá? Manda aqui seu comentário, fala o que você sente, fala o que você já passou, me conta a sua história que eu quero ouvir. Somos todos útero aqui, nós todos somos geradores de amor, nós todos geramos vida, a gente gera vida. E a gente não vai falar sobre isso só em setembro, a gente vai falar em outubro, novembro, dezembro, a gente vai falar o ano inteiro. Não me deixem não falar disso. Vamos falar mais. Eu espero muito que esse vídeo não tenha sido confuso, eu espero que eu tenha passado de alguma forma aquela luzinha, que eu tenha sido aquele solzinho do girassol de alguma forma. E é isso. Até semana que vem. Eu prometo falar sobre mais assuntos nesse lugar. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Vamos berrar pro mundo, vamos berrar a voz da mulher, vamos berrar a vida. Até semana que vem.